Olá, meus queridos e minhas queridas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu já estou aqui para fazer uma reflexão bem bacana com vocês, né? Eu quero dizer, em primeiro lugar, que o tema de hoje ele surgiu, na verdade, de uma conversa que estava rolando entre nós, participantes lá do reality show Gospel. Para quem não sabe do que eu estou falando, eu estou participando de um reality show gospel, o primeiro reality show gospel, no canal Paródia Gospel. Se você não conheceu, se você não sabe do que eu estou falando, se você não conhece esse canal, vai lá conhecer. Todo sábado, a partir das 15h30, é postado o vídeo do que rolou durante a semana nesse reality. Tá muito legal, a gente tem se divertido muito e tá muito legal, vai lá conhecer, tá? E nós temos um grupo no WhatsApp, nós os participantes, e nós interagimos bastante durante a semana, conversamos sobre os mais variados assuntos, falamos também muita besteira, inclusive, mas falamos muitas coisas boas, né? E dentre essas conversas, rolou uma conversa entre eu e alguns participantes. Então nós estávamos falando sobre a simplicidade de Jesus, né? Como Jesus, ele é simples. E isso me despertou a estar fazendo esse vídeo. É sobre isso que eu quero falar hoje, né, gente? Bom, em primeiro lugar, Jesus ele é simples. Jesus é simples, gente. Só que as pessoas têm complicado de uma tal maneira, o evangelho tem sido tão complicado, né, que a gente acaba vendo algumas coisas dentro das igrejas, no meio do povo cristão, que não são legais, e ainda coisas que acabam afastando as pessoas de Deus, né, gente? É sobre tudo isso que eu quero conversar. Eu não estou aqui para falar da igreja A, da igreja B, da igreja C, não estou aqui para meter pau em igreja, eu estou falando do que acontece de uma maneira geral entre o povo cristão, de uma maneira geral nas igrejas, coisas que eu tenho observado nesse meu tempo de caminhada cristã, tá? E é com o objetivo de nós refletirmos, de cada um de nós pararmos para refletir qual tem sido o nosso foco, o que nós temos feito dentro da igreja, né? Como tem sido, né, a nossa postura como cristão, né? Não é a minha intenção de meter o pau em ninguém, tá, gente? Esse não é realmente meu objetivo. Então, assim, eu vejo realmente muitas coisas necessárias acontecendo, como que, por exemplo, né? As pessoas, os cristãos, eles têm colocado tantas coisas, tantas regras, tantas normas, tantas coisinhas necessárias, né, que se julgam necessárias para estar fazendo a obra de Deus, e na verdade nada disso, né, 90% disso não é necessário, né? Na verdade é muito simples para nós estarmos fazendo a obra de Deus. É muito simples aquilo que Jesus ele quer de nós, mas nós muitas vezes complicamos, né? Eu vejo muito dentro das igrejas uma disputa entre o povo cristão, gente. É um cristão querendo ser melhor do que o outro, um cristão querendo ser destaque, né? Se destacar mais do que o outro, querendo chamar a atenção do pastor, né? Querendo lugares, né, de destaque em ministérios, no púlpito, um cristão criticando o outro. E aí eu fico olhando isso e eu falo, gente, como o povo cristão é desunido, sabe? O povo cristão, os evangélicos são muito desunidos. Você vê uma igreja evangélica falando mal da outra igreja evangélica. Você vê um cristão falando mal do outro cristão dentro da mesma denominação. Você vê um cristão criticando a outra denominação.
sabe? Ah, porque aquela denominação ali eu não gosto, porque eu não aceito isso, ali pode tudo, ali é tudo muito liberal, o modo de vestir, não sei o que. Ah, porque aquela ali não tem nada a ver, tem que usar véu, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ah, porque aquela ali não pode cortar o cabelo, não sei o que, onde já se viu isso. E assim começa um a falar mal do outro. E sabe quem fica assistindo tudo isso? O mundo. E sabe qual é a conclusão do mundo? Eu não quero saber de ser crente, não. Ser crente é isso? É ficar falando mal um do outro? Vocês não se entendem entre si? Querem falar do amor de Jesus? É isso. Essa é a conclusão do mundo, gente. Porque é o mundo que fica assistindo tudo isso, sabe? Tem cristão que sai do culto, vai falar mal do pastor dentro de casa, na frente dos filhos. Aí o filho não quer saber de igreja, a pessoa não sabe por quê. Você não quer ir para a igreja? Não, tem que ir para a igreja. Como que o filho vai querer ir para uma igreja que ele vê a mãe, o pai falando que o pastor é isso, que o pastor é aquilo, que o pastor é aquilo outro? Então assim, né, isso é uma das coisas que me choca muito quando eu vejo o quão desunido é o povo de Deus. Nós falamos muito em unidade, em comunhão, só que muitas vezes nós nos esquecemos que a comunhão verdadeira não é aquela comunhão dentro da igreja com os teus irmãos da tua denominação, né? A comunhão é entre os cristãos, entre os nossos irmãos em Cristo. E o meu irmão em Cristo é aquele que está na igreja A, é aquele que está na igreja B, é aquele que está na igreja C, que eu até não concordo com a doutrina, mas ele é meu irmão em Cristo. E eu tenho comunhão com ele, com eles, né? Agora a gente fala muito, é pregado muito a questão da comunhão, da unidade dentro da igreja, só que fica só entre quatro paredes. E quando fica, né? Porque geralmente o que está acontecendo é bem isso, até dentro da igreja é um falando mal do outro. Mas a comunhão, ela vai muito além disso, queridos. Nós temos que andar em comunhão com os nossos irmãos em Cristo, todos eles, sejam eles de qualquer denominação for. Nós temos que parar um pouco de focar os nossos olhos para a questão da religião, gente. Eu já falei isso, e eu vivo falando isso, e eu bato nessa tecla mesmo. A religião, ela é uma das piores coisas que existem. A religião, ela mata, a religião, ela fere. Quantas pessoas têm feito coisas absurdas aí em nome da religião, né? Quantas quebras de relacionamento por causa de religião. Não foi para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados por Cristo para ficarmos pregando religião. Jesus nunca pregou religião, queridos. Outra coisa que acontece muito nas igrejas é a questão dos ministérios, né? As pessoas acham que para fazer a obra de Deus, você precisa estar à frente de um ministério. Você precisa estar envolvida no ministério dentro da igreja, né? E aí tem muita gente que o seu foco é esse, é ministério. E se o seu foco for esse, querido, você vai largar o seu verdadeiro foco, que tem que ser, que é Jesus. Né? Tem pessoas dentro da igreja que correm mais atrás de ministério do que atrás de Jesus, do que atrás de Deus. É muito importante os ministérios, as igrejas precisam dos ministérios. Sim, eu não tenho nada contra ministério. Mas isso não é a prioridade, isso não é requisito para se fazer a obra de Deus. Tem muita gente que está em ministério e não faz a obra de Deus. Porque, por exemplo, tem pessoas que se o pastor pedir para lavar a igreja de ponta a ponta, a pessoa vai lavar na maior disposição, mas essa mesma pessoa, quando chega em casa e a mãe fala: nossa, hoje eu tive um dia cansativo, lava essa louça para mim, não lava. Então, queridos, que Deus é esse que você está servindo, né? Você quer dizer que você está servindo a Deus quando você está lavando a igreja, e quando a tua mãe te pede para lavar uma louça, aí acabou o serviço? Não, queridos. E eu vou falar mais uma coisa. A nossa obra começa muito mais da porta da igreja para fora do que dentro da igreja. Porque dentro da igreja é muito fácil você ser crente. Dentro da igreja é muito fácil você dar um bom testemunho. Mas fora da igreja, quando as portas se fecham, quando ninguém vê, aí é que você tem que mostrar se você é cristão verdadeiramente ou não. Quando a tua vizinha te pede um favor de madrugada, né?
para você levar ela num hospital, sei lá, e você se levanta da cama com toda a disposição para levá-la. Aí é que você vai mostrar se você é cristão ou não. É quando a sua mãe te pede para lavar uma louça, né? Isso é ser cristão, isso é servir a Deus, é servir ao próximo. Não é dentro da igreja, queridos. Dentro da igreja é um serviço, sim, tem o seu valor, sim, mas não é isso que te faz um cristão. Muitas pessoas estão lá na porta da igreja com um sorriso daqui até aqui, recebendo os irmãos que chegam, mas dentro de casa só murmura, é cara feia o tempo todo, ninguém pode falar com ela. Então, queridos, o que eu quero dizer com tudo isso, né, mais uma vez, é que Jesus, ele é muito simples, querido. O que interessa para Deus é um coração disposto, né? O que Jesus espera de você é muito pouco, né? Para de ficar se desgastando, se matando por causa de ministério de igreja, porque isso não vai te salvar, queridos, né? Por que muitas pessoas se envolvem em vários projetos sociais da igreja, mas quando ninguém vê no seu dia a dia, não são capazes de fazer o bem a ninguém, né? Nem lembram dos necessitados. Porque nós queremos fazer muitas vezes aquilo que as pessoas veem, porque nós queremos muitas vezes o reconhecimento. Mas ali aonde ninguém vê, aí não precisa, porque ninguém vê, né? Aí não vou fazer, né? Para que eu vou num orfanato? Para que eu vou passar o dia lá no asilo? Para que eu vou gastar as minhas palavras com aquela viúva que está sozinha, que acabou de perder o marido? Ninguém está vendo, né? Ninguém está vendo, ninguém vai ver. Não, você quer o quê? Você quer ir nas obras sociais para elas serem postadas no Facebook e todo mundo vê, olha como ela é caridosa, olha como ela se dá para a obra de Deus. Queridos, eu vou ler um versículo para vocês para resumir essa nossa conversa. Está lá em Tiago, 1 Tiago, no versículo, deixa eu me atualizar aqui na minha Bíblia, porque às vezes eu me dou uma viajada aqui. O versículo 26, 1 Tiago 1, versículo 26, que diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Olha só, que coisa mais simples do que essa, né? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo, né? E o começo é maravilhoso, né, desse versículo, que diz: se você não consegue refrear a sua língua, né, a sua religião é em vão, queridos, né? Você não consegue refrear a sua língua, você não consegue ficar sem falar do outro. Que religião é essa que você está pregando? Que Deus é esse que você está mostrando para o mundo? As pessoas têm ficado com raiva dos crentes por causa dos crentes. Não é por causa dos ímpios, é por causa dos crentes. O que eu já ouvi de pessoas falarem para mim: eu não quero saber de ser cristão, porque aquela lá é cristã. Você não sabe o que ela fala, você não sabe como ela age. Isso é ter Deus no coração. Eu já ouvi isso de muitas pessoas. Queridos, nós somos um espetáculo para o mundo, né? Nós somos um espetáculo para o mundo. E eu te pergunto: que testemunho você tem dado para o mundo?
Que Deus você tem pregado para as pessoas? E para finalizar essa nossa conversa, eu quero te fazer uma pergunta. No dia de hoje, só no dia de hoje, quantas pessoas você ajudou verdadeiramente? Para quantas pessoas você já falou sobre o amor de Jesus? Será que você já fez realmente a obra de Deus? Talvez você agora está se arrumando atrasado aí para ir para o seu ministério, né? Para servir a Deus. Mas pare para pensar quanto tempo, de repente, você não tem falado do amor de Deus para as pessoas. Quantas oportunidades você tem perdido, muitas vezes no seu trabalho, muitas vezes no meio da sua família, de levar o amor de Jesus, de falar do amor de Deus, de dar um bom testemunho. Mas às vezes nós passamos dias, meses, anos, nós cristãos, sem fazer a obra de Deus, mas sendo vistos em ministérios. Servir a Deus, queridos, não é ser visto. Servir a Deus é serviço. Amém? É isso aí, queridos. Vocês possam refletir, que nós possamos refletir, que nós possamos verdadeiramente servir a esse Deus maravilhoso. Nós possamos entender quanto Jesus, ele é simples. Amém? Beijo, fiquem com Deus, a paz do Senhor. E olha, eu quero mandar um beijo especial para os meus amigos lá do Reality Show Gospel. Quero mandar um beijo para o canal Paródia Gospel, Márcio. Você mora no meu coração. Quero mandar um beijo pro Beto Felício, outra figuraça aí, que faz um super humor gospel, muito bacana o canal dele, vai conhecer. Um beijo pra Cida, do Sorriso, é sempre o melhor remédio. Beijo pro meu irmão Chiarelli, da marca Que Crê, vai lá no canal dele também, que é muito legal. Beijo pro irmão Rodrigo da DM, meu querido. Beijo pro irmão Rafa. Beijo pro irmão Ludberg Araújo. Cida, já falei. Gabi, Verônica, irmão Kebinho, do canal Kebinho 007. Gente, é muita gente. Talvez eu esqueça algum nome, porque eu não sou muito boa de nomes, não. Mas assim, galera do reality show, um beijo para todos vocês. Vocês têm somado muito na minha vida. E eu convido a vocês a irem conhecer o canal dessa galera, tá? O canal deles estão todos linkados lá no vídeo do reality show que está lá no canal Paródia Gospel. Amém? Beijão para todos vocês. Fiquem com Deus, a paz do Senhor, e até o próximo vídeo.